dos nomes mais controversos da história do século XX se despediu da cena política mundial. O ditador cubano Fidel Castro morreu ontem à noite, madrugada, no Brasil. Nós vamos começar esta edição do Jornal Nacional indo a Nova York conversar com o nosso correspondente Jorge Pontual. Pontual, boa noite para você. Boa noite, Sandra, Heraldo, boa noite a todos. Até na morte, aos 90 anos, Fidel Castro dividiu as opiniões. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou Fidel de ditador brutal. Já o presidente, Barack Obama, reafirmou a amizade com Cuba. O ex-presidente e comandante da Revolução Cubana estava muito doente, havia 10 anos, mas a notícia da morte dele teve enorme repercussão no mundo todo. Os presidentes da Rússia e da China e o Papa Francisco se uniram na tristeza. Já os cubanos, exilados em Miami, foram para a rua comemorar com festa. Nas redes sociais, o mais difícil foi encontrar equanimidade, uma análise equilibrada da personalidade de Fidel, tirano para uns, profeta revolucionário para outros. O anúncio da morte de Fidel foi feito pelo irmão dele, o atual presidente de Cuba, Raul Castro. A causa da morte não foi revelada. Era 00:20 em Cuba, 3:20 da manhã em Brasília, quando a programação da TV estatal cubana foi interrompida. Com profundo dolor. É com tristeza profunda, disse o presidente Raul Castro, que estou aqui para informar. Morreu o comandante e chefe da Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Atendendo à vontade expressa do companheiro Fidel, seus restos mortais serão cremados. E concluiu como fazia Fidel em seus discursos: até a vitória, sempre. Hasta la victoria, siempre. O governo cubano decretou 9 dias de luto em todo o país e declarou que o exemplo de Fidel Castro vai viver para sempre e vai florescer nas novas gerações. Todas as atividades públicas e eventos foram cancelados, as bandeiras baixadas a meio mastro. A TV estatal está exibindo uma programação especial que inclui trechos de discursos históricos em que Fidel celebra a Revolução. Em Havana, o público vai poder prestar homenagens a partir de segunda-feira, no Memorial José Martí. E em todo o país, os cubanos assinarão um juramento solene de respeito aos conceitos revolucionários. Também haverá um evento na Praça da Revolução. A partir de quarta-feira, as cinzas de Fidel vão cruzar o país, até chegar no sábado a Santiago de Cuba, onde ele nasceu. É o caminho contrário ao que Fidel e os guerrilheiros percorreram até tomar o poder, em 1959. E o enterro será no domingo, dia 4. Heraldo. De Nova York, nós vamos direto para Cuba, para Havana, onde estão lá os repórteres Luiz Fernando Silva Pinto e também a Larissa Schmidt, que estava de férias em Cuba. Vamos começar então pelo Luiz Fernando. Luiz Fernando, quais são as suas informações, suas primeiras informações, quais foram as suas impressões ao chegar na cidade? Boa noite, Geraldo. Veja, impressões muito diferentes de impressões que eu tive em momentos anteriores. Por exemplo, na visita do Papa Francisco, aqui em setembro do ano passado, que havia uma expectativa alegre, tomando conta da cidade. Ou a expectativa elétrica, quando veio para cá o presidente Barack Obama, pondo um ponto final em décadas de hostilidade, de confronto, que quase levaram a um desastre nuclear. Hoje, as ruas estavam tranquilas, é uma tarde linda de outono aqui, 23 graus centígrados, muita gente nas praças, muita gente nas ruas. Não é um clima sombrio, mas é um clima, vamos dizer, de respeito. A Larissa teve uma experiência muito diferente, porque ela, como você falou, estava aqui desde o momento inicial, logo depois da morte de Fidel Castro. Larissa, como é que você acompanhou? Era 00:20 aqui no horário de Cuba, 3:20 da manhã no Brasil. Eu estava numa casa de família onde eu estou hospedada. Estávamos assistindo televisão, conversando, quando de repente entra o plantão noticiário. E a primeira coisa que as duas pessoas que estavam na casa, um pai e um filho, disseram quando entrou a música do plantão foi: "Se foi el comandante", foi
o Fidel Castro morreu. E a partir daí, os dois ficaram em silêncio, foi um comunicado muito rápido, depois começou um noticiário que não estava preparado para esse momento, as manchetes eram outras, o que causou curiosidade assim, em nós também, mas os dois ficaram muito silenciosos, você falou respeito, e essa é uma palavra que eu acho que retrata o momento de agora. Você fala com as pessoas e elas estão em silêncio, como se estivessem em luto. Havana é uma capital muito festiva, tem muita música, tem muito som e dança, e hoje a gente não verificou isso. As pessoas caminham por aí com rádios e tal, e hoje era realmente um sentimento diferente, com todo mundo que a gente conversou. Uma consternação, um sentimento de consternação. Ontem à noite, desde a madrugada, depois que a gente assistiu esse comunicado oficial de Raul Castro, eu passei pelas ruas, hoje durante o dia também, e é o que a gente vai assistir ainda nessa edição do Jornal Nacional. Heraldo. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luiz Fernando, pelas suas informações. Bem, agora nós vamos ao bairro de Little Havana, em Miami, no estado americano da Flórida, onde está o Alan Severiano. Olá, Alan Severiano, muito boa noite. Como é que está o clima por aí? Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos. O clima aqui é o oposto de Havana, é um clima de comemoração, eu diria até parecido com um carnaval, com direito a muita música e muito charuto cubano. Agora passa das 5h30 da tarde pelo horário local, nós estamos aqui desde manhã cedo, passamos o dia aqui, eu conversei com muitos cubanos, nenhum deles lamentando a morte de Fidel Castro. Isso é compreensível, porque os cubanos que vivem aqui são cubanos descontentes com os rumos que o país tomou ao abraçar o comunismo anos depois da Revolução. São cubanos críticos ferozes de Fidel, que tiveram a família separada ou foram perseguidos e acabaram vindo para cá, para Little Havana. Little Havana hoje é o principal bairro de exilados cubanos do mundo. E o coração desse bairro é essa aqui, a Rua 8 ou Rua 8, e o centro nervoso da Rua 8 é esse restaurante que fica aqui do outro lado. E esse restaurante, inclusive, é um restaurante que é muito frequentado por políticos americanos durante a campanha, que vem pedir aqui seus votos, o apoio dos eleitores cubanos. Esse ano, inclusive, a maioria dos cubanos que vivem aqui apoiou o republicano Donald Trump. É esquisito até dizer isso, mas as pessoas dizem que essa data, a data de hoje, era esperada há muito tempo, essa comemoração. Eles se referiam ao dia da morte de Fidel como o dia para ser comemorado. E essa festa, pelo que a gente está vendo aqui, atrai cada vez mais gente e ela já dura 17 horas. Em vez de silêncio, barulho. Luto é uma palavra que não se ouve nas ruas de Little Havana. Viva Cuba livre! E eram muitos gritos pela liberdade, 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 contra os irmãos Castro. A comemoração dos cubanos exilados em Miami começou de madrugada. Eu não deveria estar feliz pela morte de alguém, disse Maria. Mas Fidel separou minha família. Meus pais nunca voltaram para Cuba. Então eu comemoro. Nascido em Havana, o prefeito de Miami, Tomás Pedro Regalado, se juntou ao coro. Fidel Castro feriu gerações de cubanos. É o símbolo da tirania. Aqui uma loja de charutos, ali um salão de beleza. Não é exagero dizer que Little Havana só existe por causa de Fidel Castro. Foi fugindo do regime dele que milhares de cubanos se mudaram para cá a partir da década de 60 e mudaram a cara do bairro que tinha sido reduto judeu. Menos de 150 quilômetros separam Cuba da Flórida. Salma veio com a família em 1963. O pai Nemésio já não fala, tem 89 anos. Tuvo que sair de Cuba porque era periodista. Ele teve de sair de Cuba porque era jornalista como você, ela diz. E não podia se expressar livremente. Teve de sair para proteger a família. Para que sua família não peligrara. Esse homem diz que Fidel vai prestar contas com a história, que começou com uma grande esperança para o povo cubano, terminou com ditadura, fome e miséria. Ele não pensou na humanidade. Ali perto, um cartaz dizia: já foram Che e Fidel, falta Raul. César disse que o pai foi condenado ao paredão por Fidel, mas conseguiu escapar da pena. Ele não era nem comunista, era ditador. Ele não era nem comunista, era ditador. Queria governar a pátria à base de terror, ele diz. A base do terror. Iris, que veio de Cuba ainda pequena com a mãe, estava otimista. Acredito que é o começo do fim do comunismo em Cuba e que Cuba possa ser livre de novo. E que Cuba possa ser outra vez livre. Muitos cubanos exilados votaram em Donald Trump na última eleição, porque rejeitam a reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, costurada pelo presidente Barack Obama.
De repente, os gritos contra Fidel viraram de apoio a Trump. Donald Trump! Miriam diz que é hora de mudar Cuba. Precisamos de liberdade, direitos humanos, liberdade de expressão. We need freedom of expression. Fidel é passado, mas o grito de alívio com o fim de uma era também esconde uma angústia, a da incerteza sobre o futuro de Cuba. Por lo menos vai haver algo melhor. Verônica diz que espera algo melhor, mas são muitas dúvidas. Ninguém sabe o que vai acontecer. No momento álbum histórico, Seri, a matriarca cubana, posou com a família que construiu nos Estados Unidos. Ela veio para cá em 1960, depois que a empresa em que o pai trabalhava saiu de Cuba. Estamos muito felizes. Estou feliz por ter tido a oportunidade de ver o dia de hoje, ela diz, mas guarda um tanto de desconfiança. You never know. Nunca sabemos como vai ser. Lembra quando o comunismo acabou na Europa? Em Cuba, nada mudou. Agora espero o melhor. É o que espera Ivone, de 7 anos, juntar outra geração da família. Minha abuela está em Cuba. Minha avó está em Cuba, ela diz. Quero que ela venha aqui. Eu gosto de Cuba. Eu amo Cuba. Líderes da América Latina e dos Estados Unidos também reagiram à morte de Fidel Castro. O presidente eleito dos Estados Unidos chamou Fidel Castro de ditador brutal que oprimiu seu povo por quase 6 décadas. Donald Trump disse esperar que a morte de Fidel marque o início do fim dos horrores e prometeu que seu governo fará de tudo para garantir que o povo cubano caminhe para a prosperidade e a liberdade. O presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos estenderam a mão da amizade para o povo cubano e afirmou ainda que a história vai julgar o impacto da figura singular de Fidel nas pessoas e no mundo ao redor dele. E lembrou que durante o seu governo, os dois países trabalharam juntos para deixar para trás desentendimentos políticos profundos. Durante a campanha presidencial, Donald Trump deixou claro que iria reverter a aproximação, um processo de 3 anos, que é visto como uma das vitórias do governo Obama. 20 de março de 2016, com a mulher e as filhas, Barack Obama é o primeiro presidente americano a visitar Cuba desde 1928. A visita histórica culminou um longo processo de reaproximação iniciado pelo Papa Francisco, em 2013. Em dezembro de 2014, depois de 1 ano e meio de negociações secretas, Obama e o presidente cubano, Raul Castro, anunciaram simultaneamente na TV a retomada de relações. 50 anos de isolamento não funcionaram, disse Obama. Chegou a hora de uma nova abordagem. Obama liberou a importação de produtos cubanos, como charutos e rum. Facilitou a viagem de americanos a Cuba e a remessa de dinheiro para cubanos. Mas não convenceu o Congresso a suspender o embargo imposto em 1960, que proíbe o turismo e o comércio em larga escala com a ilha. Em Havana, o anfitrião de Obama foi o presidente Raul Castro. Fidel, que apesar de doente, era visitado por todos os líderes que passavam por Cuba, não recebeu Obama. E ainda fez duras críticas ao presidente americano, que chamou de imperialista. Hoje de manhã, depois da notícia da morte de Fidel, os primeiros a reagir foram os aliados de Cuba na América Latina. O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que nunca haverá um homem e um camarada como Fidel. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, escreveu que Fidel parte para a imortalidade dos que lutam toda a vida. Para o presidente do Equador, Rafael Correa, foi-se um grande. Morreu Fidel. Houve reações também do presidente do México, Enrique Peña Nieto, que chamou Fidel de referência emblemática do século XX. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que Fidel será lembrado pela liderança na Revolução Cubana e pelos avanços nas áreas de educação e saúde, e que espera que o país siga com as reformas em busca de mais prosperidade e direitos humanos. A Anistia Internacional disse que o legado de Fidel na área de direitos humanos tem 2 faces. Os avanços promovidos por Fidel e que deram ao povo cubano maior acesso aos serviços públicos são confrontados por uma repressão sistemática das liberdades individuais. Em Havana, a blogueira dissidente Ioane Sanchez escreveu sobre Fidel. Seu legado, um país em ruína, uma nação onde os jovens não querem viver. Aqui no Brasil, políticos se manifestaram sobre a morte de Fidel Castro.
A primeira manifestação foi do presidente Michel Temer. Não teve nota oficial. Ele fez um breve comentário pela assessoria de imprensa. Michel Temer disse que Fidel Castro foi um líder de convicções que marcou a segunda metade do século XX com a defesa firme das ideias em que acreditava. O presidente ainda está decidindo se alguma autoridade brasileira vai a Cuba para as cerimônias de despedida. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que, apesar de suas convicções e ideologias políticas, Fidel foi um homem que marcou a história mundial. Para o PT, Fidel Castro foi um amigo do partido e um símbolo no mundo. Dedicou toda a sua história a buscar uma transformação, não só no seu país, Cuba, mas em nível mundial também, transformar uma pequena ilha com profunda desigualdade em um país que hoje é um exemplo de que é possível criar as condições de dignidade para a vida do povo. Para o PSDB, Fidel deixa uma herança contraditória. Ele foi o líder que emocionou, sobretudo, os mais jovens mundo afora, com o sonho de uma sociedade igualitária, mas a dura realidade que ele deixa é essa, de um país que despreza as liberdades e a democracia, desrespeita os direitos humanos e vê grande parte da sua população vivendo na pobreza. A última vez que Fidel Castro esteve em Brasília foi há 13 anos, na primeira posse de Lula. O ex-presidente Lula disse numa rede social que morreu o maior de todos os latino-americanos. A ex-presidente Dilma Rousseff disse na sua página na internet que Fidel acreditou na construção de uma sociedade fraterna e justa. O ex-presidente José Sarney declarou que teve com Fidel uma relação cordial e amiga. Para o ex-presidente Fernando Henrique, a morte de Fidel marca o fim de um ciclo. Cuba hoje é um símbolo, de alguma maneira, de uma época que acabou, que passou, né? Então ela vai ter que se readaptar ao mundo atual. E eu espero que o que foi positivo, por exemplo, a generalização da saúde, da educação, e uma certa simplicidade, um certo sentimento de igualdade, não se perca com a prosperidade que poderá vir a ocorrer. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que Fidel Castro foi uma das lideranças políticas mais emblemáticas do século XX. Ele foi muito impactante, era um herói. É raro você ter a percepção de que está convivendo no mesmo tempo de um herói. Mas ele era isso, anos 60 e 70 era assim. De uma ou de outra maneira, todo mundo é influenciado. Desde a Revolução Cubana, as relações do Brasil com a ilha foram do rompimento total a uma amizade próxima com o governo de Havana. Fidel Castro esteve no Brasil 8 vezes, a primeira meses depois de tomar o poder, em 1959, recebido pelo presidente Juscelino Kubitschek. Inimigo declarado do regime militar implantado em 1964, ficou mais de 30 anos sem voltar ao país. Cuba deu apoio à oposição e, inclusive, aos militantes da luta armada no Brasil. Cuba foi o destino de muitos deles. Cuba ajudou a moldar a esquerda brasileira, para o bem e também para o mal. As relações diplomáticas só foram retomadas em 1986, com a redemocratização brasileira. Em 1990, Fidel esteve na posse de Fernando Collor. 2 anos depois, participou da Conferência sobre Meio Ambiente no Rio. A viagem seguinte foi para a posse de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, e às vésperas da reeleição dele, em 98, quando se encontrou também com Lula, que disputava aquela eleição e com quem sempre teve uma relação muito próxima. No governo Fernando Henrique, o Brasil fechou parcerias e intercâmbios com Cuba. Em 2003, finalmente, Fidel pôde comparecer à posse do seu principal aliado, Lula. Em 2006, pouco antes de completar 80 anos e também de deixar o poder em Cuba, Fidel Castro fez sua última viagem internacional. Esteve em Córdoba, na Argentina. Convidado para uma cúpula de presidentes do Mercosul, ele, como sempre, atraiu muita atenção. Bateu boca com jornalistas que contestavam o governo dele. Já fragilizado fisicamente, teve que ser amparado por seguranças num empurra-empurra durante o evento. Fidel reuniu multidões para ouvir seus longos discursos, sempre acompanhado de Hugo Chávez, que ele chegou a declarar seu sucessor na América Latina. Chávez acabou morrendo antes dele, em 2013.
A afinidade ideológica e as boas relações com os governos do PT resultaram, por um lado, em falta de apoio do Brasil aos dissidentes cubanos e, por outro, na participação de 11 mil profissionais daquele país no programa Mais Médicos, além de investimentos pesados. O porto de Mariel, construído pela Odebrecht, teve financiamentos do BNDES equivalentes a 2 bilhões de reais. Hoje, sob investigação do Ministério Público Federal e do Ministério da Transparência. Esta professora de Relações Internacionais vê um processo de mudança nas relações entre o Brasil e Cuba. Não acho que vai ser de ruptura, acho que o governo Temer, que já deu sinais de que vai manter mais ou menos o que foi o governo Fernando Henrique, manter a aproximação econômica, mas manter um distanciamento político com relação aos pleitos cubanos. E questionar principalmente a abertura política e exigir que Cuba faça mais nas áreas de defesa de direitos humanos, de liberdade de imprensa, de abertura política para a oposição, e com isso o Brasil pode investir mais e ter mais também comércio com Cuba. A morte de Fidel Castro provocou declarações bem diferentes de líderes mundiais. Os correspondentes Ilse Scamparini e Pedro Vedova acompanharam essas reações. Os socialistas franceses lembraram do homem que criou esperanças, mas também desilusões. Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. O presidente François Hollande relembrou os abusos de direitos humanos em Cuba, mas também destacou a defesa de Fidel contra pressões externas. Em especial, o embargo econômico americano, chamado por Hollande de inaceitável. Une décision unilatérale inacceptable. O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, declarou que esse é o fim de uma era para Cuba e o recomeço para o povo cubano. Quando uma figura histórica sai de cena, passado e presente falam ao mesmo tempo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que a memória de Fidel viverá no coração dos russos. E o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, disse que a amizade continuou até o fim. As declarações recordam a união entre o comunismo cubano e o soviético. A memória chinesa é de reconciliação. O presidente Xi Jinping lembrou do esforço do cubano para restabelecer as relações com a China e com os soviéticos, abaladas na década de 1950. O presidente sul-africano Jacob Zuma agradeceu a Fidel pela ajuda na luta contra o apartheid, o regime que tratava negros como cidadãos de segunda classe. Muitos líderes mundiais optaram por não fazer críticas ou elogios. Destacaram a incontestável figura histórica de Fidel. Uma neutralidade que deixou esses políticos imunes a reclamações. Essa polarização sobre o que ele de fato representou ficou clara nas embaixadas cubanas mundo afora. Na embaixada em Madrid houve confronto entre grupos a favor e contra Fidel. A Espanha é lar de muitos dissidentes expulsos pela ditadura cubana. Fidel Castro é a representação do debate acalorado de ideologias. Em comum a comunistas e capitalistas, a atenção, jamais a indiferença. Fidel Castro foi um ateu, amigo de três papas, que mesmo no auge da repressão à igreja cubana, nunca foi excomungado. Com o fim da Guerra Fria, Cuba voltou a sorrir para o catolicismo e, em 1992, aboliu o ateísmo de Estado e restabeleceu a liberdade de religião. No encontro fundamental com João Paulo II, em 1998, o Papa pediu o fim do embargo a Cuba. Karol Wojtyla foi o primeiro a pregar que Cuba se abrisse ao mundo e o mundo se abrisse a Cuba. A amizade entre os dois líderes foi muito forte. Em 2012, quando Bento XVI foi a Havana, Fidel agradeceu a ele por ter beatificado João Paulo II. Em setembro do ano passado, vestido com uma cômoda roupa de ginástica, Fidel teve a honra de receber Francisco na sua casa por 40 minutos. O que estava em jogo era a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. O Vaticano ofereceu território neutro para as discussões e o presidente americano, Barack Obama, reconheceu a ajuda do Papa argentino.
A nenhum dos 3 pontífices que visitaram Cuba foi permitido conversar com dissidentes políticos durante a viagem. No telegrama que mandou ao irmão Raul, presidente de Cuba, o Papa Francisco falou da sua tristeza pela morte de Fidel e pediu à padroeira de Cuba, Nossa Senhora da Caridade do Cobre, conforto para a família Castro e todo o povo cubano. Uma repercussão discreta no Vaticano, mas que ganhou grande espaço nos jornais italianos. Um deles afirmou: o século XX termina agora.